Estoques e rates, vale a pena para quem está iniciando agora? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, trazer uma breve explicação para vocês do que seriam cada uma dessas classes de ativos. Estoques nada mais são do que ações negociadas nos Estados Unidos, como, por exemplo, Apple, Microsoft e Tesla. Aqui no Brasil, possuímos ações de empresas brasileiras, como é o caso aí de Petrobras, de Banco do Brasil, de Taesa, Vale, Itaúsa e assim por diante. Nos Estados Unidos, de forma bem semelhante, também possuímos ações, nesse caso denominadas de estoques, de empresas norte-americanas. Apple, Microsoft, Tesla, Uber, Spotify, Netflix, Amazon, Google e assim por diante. As mais conhecidas empresas que nós brasileiros costumamos utilizar até mesmo no dia a dia. Do lado dos rates, os rates nada mais são do que fundos imobiliários americanos, nesse caso que investem em imóveis, shoppings, hospitais, data centers e distribui parte dos seus lucros em dividendos. Da mesma forma, de forma semelhante aos fundos imobiliários brasileiros, os rates proporcionam uma renda mensal para investidores, nesse caso, uma renda mensal em dólar, visto que eles investem em segmentos de imóveis norte-americanos. Alguns exemplos, então, pessoal: stocks, Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, Google, a Alphabet, que é o nome da empresa, da holding, no caso, que possui o Google em portfólio, JP Morgan, um dos maiores bancos conhecido mundialmente, negociado também na Bolsa de Valores americanas, Apple, creio que todos vocês conhecem, uma das maiores marcas também de telefonia no mundo todo. E os rates já são um pouquinho mais desconhecidos, a maioria de vocês provavelmente não viu falar, a não ser que você já estudou brevemente sobre rates. Mas nesse caso, os mais conhecidos temos o O, que é um rate que investe no segmento de varejo, o STAG, que investe em imóveis industriais, e o X, que seria um investimento em data centers, que aqui no país até mesmo é bem pouco comum, mas lá nos Estados Unidos temos vários rates que investem nesse segmento de locação de data centers. Mas qual que é a diferença então entre investir em uma estoque e investir em uma ação brasileira ou investir em um rate e um fundo imobiliário brasileiro? Bom, pessoal, vamos por partes. Basicamente, o conceito em si é o mesmo, mas temos muitas diferenciações quando falamos em investir no Brasil ou investir nos Estados Unidos. E a principal delas, claro, é a exposição que você tem no Brasil e nos Estados Unidos. Você estando aqui, você vai ter o risco político do país, você vai ter o risco da moeda real, que é a moeda aqui do Brasil, você vai ter o risco geopolítico do país, o risco da tributação do Brasil. Então, a partir do momento que determinada lei, determinada alíquota for alterada aqui no Brasil e o teu investimento está aqui no Brasil, você, por consequência, será afetado. Se você investe em stocks, em rates, em ETFs ou qualquer outra classe de investimento nos Estados Unidos, você vai, primeiro, estar exposto em dólar. Isso, claro, eu já citei anteriormente, traz uma diversificação muito boa para o seu portfólio, porque você vai ter uma exposição em outra moeda a não ser o real, mas também isso levanta pontos de atenção. Você vai ter um risco cambial dessa variação do dólar ocorrer tanto no curto como no longo prazo. Você será exposto ao risco político. Da mesma forma que no Brasil, você terá o risco dos Estados Unidos passarem por uma crise ou qualquer outro acontecimento que venha a afetar a economia local lá dos Estados Unidos. E claro, também o risco de tributação, como é o próprio caso que vimos ali atrás na tributação de investimentos no exterior. Por exemplo, dividendos, até o momento aqui no Brasil, eles são isentos. Nos Estados Unidos, possui uma tributação de 30% na fonte. Então, se vocês forem a analisar, e muitos de vocês eu creio que já sabem, os dividendos das empresas americanas, quando comparamos às empresas brasileiras, são dividendos muito menores e ainda por cima eles possuem uma alíquota aí de 30%, de quase um terço do provento é retido diretamente na fonte. Então, são todos fatores que trazem alguns pontos, tanto de vantagem para algumas classes de investimento, como também de desvantagem, cabendo a nós identificar e pontuar se vale a pena fazer esse comparativo. Eu tenho a vantagem de diversificar em dólar, mas eu tenho a desvantagem da tributação. Eu tenho a vantagem de ter uma exposição em um outro país, mas eu tenho a desvantagem de ter uma volatilidade cambial se eu precisar resgatar. E assim por diante. Cabe a cada investidor fazer esse comparativo. Mas claro, respondendo então a pergunta inicial aí do vídeo, vale a pena para quem está começando agora?
Bom, pessoal, sendo bem sincero, eu diria que não. Por quê? Porque exige um maior conhecimento para você analisar uma empresa americana. Não é tão simples como uma análise de uma empresa brasileira, que vimos anteriormente no módulo de ações. Os valores dos ativos, na maioria das vezes, são maiores. Então, possui ações americanas que são negociadas, por exemplo, a 500, 600 dólares, que se você for converter, por exemplo, vai sair acima de 3 mil reais para você comprar uma única ação. Então, também exige um patrimônio um pouco mais elevado. O IR, como citamos, o imposto de renda, ele é mais complexo, exige uma declaração um pouquinho diferente perante os ativos brasileiros e a exposição, rentabilidade, nesse caso, eu sugiro que para você que está iniciando, você buscar diretamente na B3. De fato, se você busca uma diversificação de país, uma diversificação de moeda, não vale a pena, você não terá essa diversificação no ETF, negociado na B3. Isso realmente não irá ocorrer, porque o seu patrimônio, de fato, ele ainda vai estar no país. Então, não sugiro, para você que busca uma exposição em dólar e uma exposição nos Estados Unidos, não sugiro você buscar ETF na B3. Mas você que está iniciando, está começando a sua carteira aí com R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, você vai comprar renda fixa, você vai comprar ações, você vai comprar fundos imobiliários e possivelmente, após montar esse seu portfólio inicial, nessas primeiras classes de ativos, você pode buscar uma exposição no IVVB11, por exemplo, que ele vai trazer a rentabilidade do S&P 500, que é uma das maiores bolsas de valores, um dos maiores índices norte-americanos. Você terá essa rentabilidade, mas ao mesmo tempo de forma simples e objetiva, pois você poderá comprar uma cota desse ETF diretamente na B3, diretamente pelo seu banco. Então, respondendo à pergunta, para quem é iniciante, na minha visão, não valeria a pena. Mas, deixando bem frisado aqui, para quem é iniciante, a partir do momento que o seu patrimônio for crescendo, com certeza eu sugiro que você tenha uma exposição também em outros países, visando minimizar os riscos locais, os riscos da moeda e do país local em que vivemos.